श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Oi. So tonight evening program, night program or not? 6 p.m. 6 p.m. Translator. Maharaj, in the flyer it says, in the flyer for the Ratayatra it says 10 a.m. It will start, bar and everything. 10 a.m. Then 1 o'clock leaving. So I think it's good for you to leave like 12. You arrive there half hour before leaving. Okay? 12 o'clock leave here. 12 o'clock you leave. Oh, I think the devotees should go before. When to devotee will go? No. Yeah. No, maybe they get ready and go. They took prasad or not? There is some prasad if they want to take. Oh. Just to let you know. Okay, just 5 minutes I speak. Huh? You try to understand what is the meaning of Ratha Yatra and what is the mood of Ratha Yatra. Cadê a esposa? Nós temos que tentar entender qual é o modo do Ratha Yatra. Qual é o significado do Ratha Yatra? What is the mood of Chaitanya Mahaprabhu? Qual é o modo do Senhor Chaitanya Mahaprabhu? The mood of Chaitanya Mahaprabhu absorbed in the mood of Srimati Radhika. O modo do Senhor Chaitanya Mahaprabhu que ele está absorto no modo de Srimati Radhika. The Srimati Radhika, that means Krishna left Vrindavan to Mathura. Then Krishna Mathura to went Dwarakapuri, and Dwarakapuri to Krishna he came in Kurukshetra. That's the time of solar eclipse, that's called Surya Grahan. So for this regard, super excellent, auspicious time. So all Brijavasis and different part of the place of India, all Sadhu, Santa, Mahatma, even the residents of Hastinapur, all they arrived in Kurukshetra. Então, Krishna primeiro ele estava em Vrindavan, de Vrindavan ele foi para Mathura, depois de Mathura ele foi para Dwarka, e depois disso ele foi para Kurukshetra, numa data muito especial, que era a época de um eclipse solar. Então, como era uma época muito auspiciosa, todos os Brajavasis, não só os Brajavasis, vários sadhus, pessoas de Hastinapura, todos eles foram se encontrar nesse local em Kurukshetra. And that time also, all they also met with Krishna, and all they also expressed their heart, then they opened their heart. E aí todos eles se encontraram com Krishna e também expressaram os sentimentos de seus corações. Even Kunti, Draupadi, Yudhishthira, Bhim, Arjuna, Nakul, Sahadev, they are very nearest and dearest of Krishna. Então até mesmo Kunti, Draupadi, Yudhishthira, Bhim, Arjuna, Nakul, Sahadeva, todos eles são muito próximos de Krishna. Because they came from Hastinapur. E eles vieram de Hastinapur. That is called Delhi. E agora é conhecido como Delhi. And also Brijavasis, Nanda, Jashoda, Subal, Sridham, Radha, Lalita, Vishakha, Manjari, all they came. Os Brajavasis também, Nanda, Yashoda, Subal, Sridham, Shrimati Radhika, Lalita, Vishakha, os Manjaris todos foram. But this Radhika means Vishabhanandani Srimati Radhika, her two expansion, Prakash. One is called Sanjogini Radha, one is called Vyogini Radha. Mas
essa Radhika, Vrishabhanu Nandini, Shrimati Radhika, ela tem duas expansões. Uma é Vyogini Radha e outra é Samyogini Radha. Vyogini Radha, she felt pang of separation from Krishna and she was staying in Uddhav Kyari, that is called Visakha Kunda, nearby Nandagaon. Então, Vyogini Radha, ela ficou no Uddhava Kyari, Visakha Kunda. Vishakakunda, perto de Nandagaon. Então, lá ela estava sentindo separação de Krishna. And that is the mode of Vyogini Radha's mood, separation mode, that is called Brahmar Git, and Sukadeva Goswami Pad explained. That mode is called Brahmar Git. And how Srimati Radhika, she felt pang of separation from Krishna. Então, essa Vyogini Radha, o modo de separação que ela está sentindo, é descrito no Brahmara Gita. Shukadeva Goswami Pada, ele explicou essas dores da separação que Shrimati Radhika sente. You read my book, the Brahmar Gita, the song of Bumblebee. Então, todos devem ler o meu livro, Brahmara Gita, que é a canção do abelhão. Another Srimati Radhika Dani Vishwanandani's expansion, that is called Sanjogini Radha. She came in Kurukshetra and met with Krishna. Então, outra expansão de Vrishabhanu Nandini Shrimati Radhika é Samyogini Radha e ela foi para Kurukshetra para se encontrar com Krishna. So Sanjogini Radha, she also expressed her heart in front of Krishna. Então, essa Samyogini Radha, ela expressou o seu coração na frente de Krishna. And some acharyas explain the Kurukshetra Milan, that viraha, actual higher than and Vyogini Radha in Uddhav Kyari. Então, alguns acharyas explicam que o tipo de separação que Samyogini Radha estava sentindo é mais elevado e superior ao tipo de separação de Vyogini Radha que estava no Vishakakunda Uddhava Kyari. So our Goswamis in their commentary very nicely, elaborately explain this. Though Krishna, he met with though Srimati Radhika met with Krishna in Kurukshetra, but her viraha is very, it is called incredible. Então, o nosso acharya explica muito bem que mesmo que Shrimati Radhika Samyogini Radha, ela tenha se encontrado com Krishna em Kurukshetra, o tipo de viraha, de separação que ela sentiu era muito intenso, muito grande. Many people cannot understand how possible. The Sanjogini Radha, her viraha, separation mode is higher than Vyogini Radha. Então, muitas pessoas não conseguem entender como o sentimento de separação de Samyogini Radha, que é a Shrimati Radhika que se encontrou com Krishna em Kurukshetra, é superior à separação de Vyogini Radha que estava ali no Uddhava Kyari sentindo separação. And actually that mood Srila Krishnadas Kaviraj Goswami has described in Chaitanya Charitamritam, how Krishna met with Srimati Radhika in Kurukshetra. Então, na verdade, Krishnadas Kaviraj Goswami no Chaitanya Charitamrita, ele explica esse humor como o que aconteceu quando Shrimati Radhika se encontrou com Krishna em Kurukshetra. And because that viraha, also three types of viraha. Porque essa viraha, na verdade, esse tipo de separação é dividida em três tipos. And Bhavi viraha, Bhavan viraha and Bhavya viraha. Então, Bhavi viraha, Bhavan viraha e Bhav viraha. Milan also in this way, Bhavi Milan, Bhavya Milan and Bhavan Milan. Então, enquanto também é assim, Bhavi Milan, Bhavan Milan e Bhava Milan. Sanskrit not proper. Maybe
evening we also discussed. And Lord Chaitanya Mahaprabhu also in the same mood of Srimati Radhika, Viraha mood of Radhika, and expressed in his heart in front of Lord Jagannath. Então talvez de noite a gente discuta mais sobre esse assunto. E o Senhor Chaitanya Mahaprabhu também estava absorto nesse mesmo humor de separação de Srimati Radhika quando se encontrava com Jagannatha. That is called Milan Viraha. And one person meeting with his beloved and feeling separation. And one person not meeting, feeling separation, but meeting. That is called Viraha Milan or Milan Viraha. Então se chama Milan Viraha e Viraha Milan, ou seja, uma pessoa se encontra com seu amado, mas ela está sentindo separação, e outra ela está em separação do seu amado, está longe dele, mas está se encontrando com ele. So Ratha Yatra means this way, how Srimati Radhika, that Chaitanya Mahaprabhu absorbed in the mood of Srimati Radhika and expressed his heart to Krishna. Então Ratha Yatra é como Chaitanya Mahaprabhu, na verdade Srimati Radhika, né? Chaitanya Mahaprabhu no modo de Srimati Radhika, expressando os humores de seu coração. And then Krishna also pacified to Srimati Radhika, and Krishna told, I have some duty and responsibilities. Soon I will go Vrindavan and meet with you. E aí Krishna pacificou Srimati Radhika e falou que ele tinha alguns deveres para serem realizados, e depois disso ele muito em breve ia para Vrindavan se encontrar com ela. So Krishna, this word, soon I meet with you, Sigra Milan. And this word is very, very pathetic mood of the gopis. Krishna told, soon I will meet with you. Then Krishna pacified to Srimati Radhika, Hey Radhe, I have some duty and responsibilities in my Dwarka. Then when my all the duty and responsibilities finish, then I will meet with you in Vrindavan. Então Krishna falou essas palavras, em breve eu vou me encontrar com você, ou seja, eu tenho alguns deveres para serem realizados em Dwarka, e depois disso eu vou me encontrar com você em Vrindavan. So Krishna's this Mahavakya means great words. Então essas grandes palavras de Krishna Mahavakya And touch the heart of the gopis. tocaram os corações das gopis. So gopis, they believe Krishna soon come in Vrindavan. Então as gopis estavam com essa fé, né? Acreditaram, Krishna em breve ele vai voltar para Vrindavan. So gopis, they also thinking Krishna, he is coming with us in Vrindavan. Então elas começaram a pensar, Krishna ele está voltando com a gente para Vrindavan. Chari gopir manorathe manmather manmathe nam dhare madana mahan. Gopis, they proceed Kurukshetra to Vrindavan, but they are thinking Krishna is on their manorupi rath, the chariot of their mind. Então as gopis estavam indo de Kurukshetra para Vrindavan, mas qual era o pensamento delas? Elas estavam pensando que Krishna estava indo junto com elas na carruagem de suas mentes. So in this way, gopis, they also pulled the chariot of Krishna and going to Kurukshetra to Vrindavan. Então dessa maneira, elas puxaram a carruagem de Krishna e foram de Kurukshetra para Vrindavan. Gaur Premanandi Hari. So where will go? Kurukshetra to Vrindavan. Então para onde nós vamos? De Kurukshetra para Vrindavan. Gaur Premanandi. Evening will be discussed who pulled the rope of the chariot of Jagannath and what is the mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então de noite a gente vai discutir sobre quem puxou a corda da carruagem do Senhor Jagannatha e qual o amor do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. This is very, very deep meaning. Então aqui tem um significado muito, muito profundo. Gaur Premanandi. Okay. So all you take prasad, then go to Ratha Yatra. Fala português. Então o Gurudev está falando para todo mundo
tomar prachada e se preparar para ir para o Ratha Yatra. This will be charged with other last year. This is the battery. This my. Oh, you come. This is touched with the lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Saman Pujari. Bring here quick. Ladies can take or not? Who will take? As mulheres também podem receber essa pronta? Quem vai querer essa pronta das mulheres? White color. Which color? Brahmachari base, why not Brahmachari base? Okay, take it. Jai Shri Gurudev ki jai. Pra você, bro. Keep, never throw, okay? Brahmachari life, good life. Nunca troca de roupa. Então ele falou para você nunca trocar de roupa, sempre se manter na vida de Brahmachari, Brahmachari life. Don't meet with the ladies. Não se encontre com as mulheres. Ladies should not turn your face towards him. Brahmachari. E as mulheres não devem virar o rosto para os Brahmacharis. Huh? Para o Brahmachari. Huh? Ladies should not turn their face to the Brahmacharis. Otherwise, big problem will come. Senão vai dar grande problema. Understand? Brahmachari, not only Brahmachari, all male persons should be give respect the lady as like my mother. Então não só os brahmacharis, mas todos os homens devem dar respeito a todas as mulheres, pensando que elas são suas mães. Matrivat Saman. Matrivat means Paradrabba Rashtravat Paranari Matrivat. Understand? Matrivat means you give the lady, all the ladies as like my mother. Give pranam. Então devemos dar respeito a todas as mulheres como nossas mães. For this regard, Bhaktivedanta Swami Maharaj he used this word. What is your word? Mataji. Então por isso que Bhaktivedanta Swami Maharaj sempre usou essa palavra, Mataji. And in our Gaudiya Sampradaya, we are saying, what is called? Didi, sister. Which sister? Always we think she is my younger sister, but older sister. Então na Gaudiya Mata a gente usa essa palavra Didi, que quer dizer irmã. Então você deve pensar o quê? Que ela é a sua irmã mais nova ou a irmã mais velha. Why sister? Didi you are using. Por que Didi essa palavra? She is as like my sister. Porque você deve enxergar ela como sua irmã. So no any, what is called, sexual mood will come. Então não vai ter nenhuma relação homossexual. Gaudiya Mata, little bit mood is higher. Why? Because they are thinking all the Sakhis of Srimati Radhika. Então o humor da Gaudiya Mata é um pouco mais elevado. Por quê? Porque a gente está pensando em todas as Sakhis de Srimati Radhika. Sakhis means Sanskrit or Sakhis means actual sister. Essa So this mood is there. em sânscrito quer dizer That is called irmã, tem esse humor de irmã. this mood, Sakhi's mood, that is called and no, Madhurya mood, sweetness mood. Então esse humor, na verdade, é um humor de madhurya, humor de doçura. Understand? Madhurya mood, understand? There is conjugal mood, Madhurya mood. Entende? Esse humor, madhurya quer dizer o quê? O humor extraconjugal, Or doçura. mother, this word, Mataji, Mataji means mother. That mood is coming, what mood? Vatsalya mood. Então And parental mood. essa palavra, Mataji, mãe, é o que? O humor parental, Vatsalya Bhava. Only this, but not other things. But you are sadhak, this is also true. Give respect to all the ladies as like my mother. Então vocês são todos sadhakas e então isso é verdade, a gente deve dar respeito a todas as mulheres como nossas mães. Then your mind will be neat and clean, no mind will be not disturbed. E aí a sua mente vai ficar limpa, clara, não vai ficar perturbada. Mind disturb is when your
Bhogavad will come. Desire to enjoy. Então a sua mente fica perturbada quando? Quando você tem o desejo de desfrutar, Bhogavad. So give up the Bhogavad, give love and affection and give respect. So no enjoy mood will come. Abandone esse desejo de desfrutar o Bhogavad, dê amor e afeição e respeito. Understand? Gaur Premanand. Nice boy. Oi. Good. Oi, what is Japamala? Cadê sua Japamala? Nice, chanting holy names, He's inside the car. Inside the car. This one. Qual hotel que é do Daniel? Nitai Jiva. Nitai Jiva. Não. Govinda. Voila. Okay, all you prepare to go. Take Mahaprasad, then and to go Ratha Yatra. All you dress very nice dress, not Putana dress. Então o Gurudev falou que todo mundo deve se preparar para ir para o Ratha Yatra, tomar prachada, ir para o Ratha Yatra e todos devem se vestir muito bem, ninguém vestido como putana. Okay, Gaur Premanand.